A Deus. Amém, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda Coríntios 5:17. A palavra de Deus diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Podeis sentar, irmãos. Meus irmãos, foi escolhido por nós, da comissão, o tema do retiro, que é a radicalidade do novo nascimento. Esse tema, irmãos, é um tema que talvez foi o que eu mais preguei na minha vida. É o que eu mais prego hoje, é sobre este tema, novo nascimento. Eu tenho pregado a palavra de Deus nos presídios, irmãos, e lá tem ido alguns irmãos comigo, de outras denominações, e eles são uma bênção, são dedicados à obra de Deus e tudo. Só que eu percebo que as palavras que eles pregam, muitas vezes, não era aquilo que os presos precisariam ouvir. Então, eu tenho pregado continuamente sobre este assunto lá, no presídio, sobre novo nascimento. O que é o novo nascimento, quais são as evidências de um novo nascimento. Porque lá, assim como em grande parte hoje daqueles que se dizem crentes, todos se dizem crentes, todos dão o Pai do Senhor, só que nós não vemos, muitas vezes, estas evidências de que de fato se converteram. E é o que acontece hoje, irmãos, em grande parte da cristandade. Muitos se denominam crentes, se professam ser cristãos, dão paz do Senhor, frequentam alguma igreja, mas quando nós vamos analisar, julgar segundo a reta justiça, essas pessoas não têm, na maioria delas, as evidências de que nasceram de novo. E às vezes a gente até tenta dar um jeitinho, para dizer que aquela pessoa é crente. Mas, irmãos, se não tem as evidências, não é crente. Às vezes, irmãos, nós temos se apegado a coisas para dizer que alguém necessariamente se converteu, que não são evidências de que aquela pessoa de fato se converteu. Por exemplo, o fato dela estar congregando numa igreja, o fato dela ter sido batizada nas águas, o fato dela estar cantando ou pregando ou exercendo qualquer outra função na igreja, o fato dela ter deixado algumas coisas. Nada disso, irmãos, é necessariamente evidências de que aquela pessoa se converteu. E pelo fato de elas terem feito tudo isso, às vezes nós achamos que aquela pessoa é crente, ou dizemos que aquela pessoa é crente, ou alguns dizem que são crentes pelo fato de fazerem
estas coisas. E como eu disse, nada disso é necessariamente evidências, irmãos, de que alguém se converteu. Nós vemos na Bíblia mesmo pessoas tendo estas coisas, fazendo estas coisas, e foi revelado que não eram crentes. Por exemplo, a Bíblia fala que os apóstolos batizaram um homem lá chamado Simão, o mágico, e depois ele se revelou que não era crente. O próprio apóstolo Pedro fala, quando ele ofereceu dinheiro para comprar o batismo do Espírito Santo, ofereceu dinheiro para que Pedro e os apóstolos orassem por ele, para ele ser batizado. Pedro diz: o teu dinheiro seja para ti, para a tua perdição, porque tu não tem parte nesse ministério. Mas a Bíblia diz que os apóstolos batizaram ele nas águas, mas ele não era crente. Então o fato de alguém ter sido batizado nas águas, irmãos, o fato de alguém estar congregando, o fato de alguém estar exercendo alguma função na igreja, não é necessariamente uma evidência de que aquela pessoa se converteu. Mas existe, irmãos, as evidências. Existem coisas que o incrédulo não consegue fazer. Estas que eu acabei de citar, o incrédulo consegue, mas existem outras que o incrédulo não consegue fazer. Tem coisas que só aquele que verdadeiramente teve um encontro com Cristo é que podem fazer, é que podem vivenciar estas coisas. O incrédulo, ele pode fazer determinadas coisas, mas há outras que não dá. Só aquele que foi regenerado, aquele que foi transformado. E estas evidências, irmãos, é que a gente não vê na maioria daqueles que se professam ser cristãos. Eu estava até conversando com os irmãos aqui mais cedo, que graças a Deus, no nosso meio, Moriá, não está invertido os valores, né? A exceção não tem virado a regra. Por exemplo, em muitas igrejas por aí, que eu conheço, de 100 membros, por exemplo, 80 não tem as evidências, 20 tem. Ainda estou sendo generoso aqui. No nosso meio é o contrário. A maioria demonstra ter as evidências e uma minoria não. Mas como eu disse, irmãos, em outras igrejas por aí, nós vemos, irmãos, pessoas que não demonstram, irmãos, pessoas que estão há anos lá, mas não demonstram estas evidências de um novo nascimento. E é sobre isto, irmãos, que eu queria citar aqui, falar aqui mais uma vez. Hoje eu quero ser bem prático. Eu vou citar aqui, irmãos, as conversões da Bíblia. E nós vamos analisar o que aconteceu na vida destas pessoas, as evidências que aconteceram, esse novo nascimento na vida destas pessoas. E aí nós aqui, que estamos aqui, nós viemos a fazer este autoexame, irmãos, para saber se aconteceu conosco também isso aí. Porque, como eu disse, apesar de ser uma minoria, mas há uma possibilidade de alguns que estão aqui mesmo não terem ainda experimentado, irmãos, este novo nascimento. Não terem ainda tido um encontro verdadeiro com o Senhor. Talvez estejam nos cultos, talvez venham para a igreja desde a infância, trazido pelos pais, mas talvez não tiveram um encontro real, verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. E hoje, este lugar, se você não teve, é o momento, meu amado, de você reconhecer e ter este encontro verdadeiro com o Senhor e sair daqui transformado pelo Senhor Jesus Cristo. Sair daqui verdadeiramente esta nova criatura. E como eu disse, irmãos, hoje eu queria ser bem prático. Nós vamos
analisar a vida desses homens e mulheres que se converteram na Bíblia e ver o que aconteceu na vida deles e ver o que de fato é, irmãos, evidências que a pessoa se converteu de verdade. Mas antes de nós entrarmos nesses exemplos que eu quero citar aqui, eu sempre gosto de falar que quando a pessoa nasce de novo, quando a pessoa se converte de verdade, 3 áreas da vida dela, irmãos, muda radicalmente. O seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com o pecado e o seu relacionamento com o mundo. Essas 3 áreas muda radicalmente quando a pessoa se converte. Vou citar o meu exemplo. O meu relacionamento com Deus. Como era o meu relacionamento com Deus de 2011 para trás? Deus era alguém que estava no céu e que eu não me importava com o que ele pensava. Eu não prestava contas com Deus. Eu não consultava a Deus para tomar decisões. Quando eu fazia aquilo que era errado aos olhos de Deus, eu não me importava em pedir perdão. Eu não me entristecia por tê-lo entristecido. Era eu quem era o Senhor da minha vida. Era eu quem ditava as regras. Era eu quem fazia aquilo que me dava na cabeça. Eu não consultava o Senhor. Eu não vivia de acordo com a vontade do Senhor. E até achava que Deus me ajudava a fazer algumas coisas erradas. Às vezes, irmãos, quando eu ia, por exemplo, para o estádio, dia de clássico, Ceará e Fortaleza, é dia de guerra, dia onde a gente ia se encontrar com as torcidas rivais e era guerra. E antes de sair de casa, eu orava. E eu pedia a Deus para me proteger, pedia a Deus para não deixar os inimigos me pegar, pedia a Deus para fazer com que eu fosse e voltasse. E aí eu ia e era uma destruição só, e quando eu voltava, eu agradecia a Deus por ter dado tudo certo. Então a minha ideia, a minha visão de Deus era essa. Mas depois que eu me converti, aí, meu amado, tudo mudou. Agora eu não faço mais o que eu quero, eu faço o que o meu Deus quer. Agora eu não tomo mais decisões por conta própria, eu tomo decisões de acordo com a vontade do meu Deus. Quando eu faço o que é mal aos seus olhos, eu me entristeço, eu vou correr aos seus pés para pedir perdão a Ele por ter feito o que era mal aos seus olhos. Agora, meu amado, Deus é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Senhor, e eu não vivo mais de acordo com a minha vontade ou com a vontade do mundo. Eu vivo agora para agradar a Ele, eu vivo para fazer a vontade dEle. Agora eu tenho comunhão com Ele e vivo de acordo com aquilo que Ele manda. Meu relacionamento com Deus mudou totalmente. Eu faço de tudo para não desagradá-lo. Eu consulto a Ele antes de tomar decisões. Meu relacionamento mudou totalmente. Meu relacionamento com o mundo, do mesmo jeito. Eu vivia segundo o curso deste mundo, irmãos. Eu tinha a mente do mundo. Eu pensava como o mundo pensa. Até no Lula eu votei. Quando era do mundo. Eu vivia, irmão, de acordo com como o mundo vive. A minha mente era como a mente do mundo, irmãos. Eu defendia o que o mundo defende. Eu frequentava os lugares que o mundo frequenta. Eu ouvia as músicas que o mundo ouve. Eu me vestia segundo a moda deste mundo. Tudo era de acordo com o que o mundo fazia. Eu seguia o curso deste mundo. Mas agora não. Agora eu sou peregrino e forasteiro nesta terra. Agora eu não sou deste mundo, eu sou cidadão do céu. Agora eu não me visto como o mundo se veste. Agora eu não falo como o mundo fala. Agora eu não penso como o mundo pensa. Eu estou na contramão deste mundo. O meu relacionamento com o mundo mudou totalmente. O meu relacionamento com o pecado, do mesmo jeito. Eu vivia na prática do pecado. Eu gostava de pecar.
Eu pecava de maneira premeditada. E quando eu pecava, eu me alegrava com o pecado. Eu era escravo do pecado. Mas depois que eu me converti, o meu relacionamento com o pecado mudou. Agora eu já não sou mais escravo do pecado, porque eu não estou mais debaixo da lei, mas segundo a graça, meu amado. Agora eu não vivo mais na prática do pecado, porque a palavra de Deus diz que o nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus está nele, por isso não pode pecar. Eu, quando peco, eu me entristeço, eu vou correr aos pés do Senhor para pedir perdão. Meu amado, o meu relacionamento com o pecado mudou totalmente. E a pergunta que eu faço aos que estão aqui hoje é: mudou essas 3 áreas na sua vida? Do dia que você se converteu, houve uma mudança radical nessas 3 áreas? Seu relacionamento com Deus, você consulta a Deus quando vai tomar decisões? E quando a vontade de Deus é contrária à sua vontade, você prefere fazer a vontade de Deus ao invés da sua? Você vive para agradar a Deus? Você tem comunhão com Deus? Você é verdadeiramente um filho de Deus? Você pode dizer que é um filho de Deus? O seu relacionamento com o mundo mudou? Você não vive de acordo com o curso deste mundo? Você não segue a moda deste mundo? Você não pensa como o mundo pensa? O seu relacionamento com o pecado mudou? Você vive na prática do pecado? Você verdadeiramente pode dizer que não é mais escravo do pecado? Você se entristece quando peca? Meu amado, se não houve uma mudança radical dessas 3 áreas, você não nasceu de novo. Quem nasceu de novo, verdadeiramente há uma mudança radical nessas 3 áreas, irmãos. Relacionamento com Deus, relacionamento com o mundo e relacionamento com o pecado. Aqueles que nasceram de novo têm uma mudança radical nessas 3 áreas. Então agora vamos para a prática. Vamos ver os exemplos da Bíblia de conversões, irmãos. De pessoas que se converteram. E o que aconteceu na vida destas pessoas quando se converteram. E analisar a nossa vida, se aconteceu conosco também o que aconteceu na vida destas pessoas, irmãos. A Bíblia mostra pelo menos 4 conversões que eu quero citar aqui. Mostra mais, mas quero me limitar a estas 4. Conversão da mulher samaritana. Conversão de Zaqueu. A conversão do gadareno, a conversão do apóstolo Paulo. Essas 4 conversões a Bíblia mostra. A Bíblia mostra que essas 4 pessoas tiveram um encontro com Jesus Cristo. A Bíblia mostra que um dia estas pessoas tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E a partir daquele dia houve uma mudança radical na vida destas pessoas. Estas pessoas se tornaram novas criaturas verdadeiramente. Essas pessoas, irmãos, podem dizer que houve um divisor de água na vida delas. Houve um dia em que elas tiveram um encontro com o Senhor. E eu costumo dizer que aquele que teve um encontro com Jesus é como bater de frente com um caminhão a 200 km por hora. É impossível você continuar da mesma maneira. Há uma mudança radical na vida daquele que se converteu de verdade. Então vamos começar pela mulher samaritana. João capítulo número 4. A Bíblia diz que aquela mulher estava lá naquele poço para tirar água. A Bíblia faz questão de mostrar o horário que a mulher estava lá, meio-dia. E Jesus manda que os discípulos vá comprar comida para ir falar com aquela mulher a sós. Aquela mulher vivia uma vida de pecado. Aquela mulher vivia uma vida de adultério, irmãos. Aquela mulher estava tentando preencher o vazio do seu coração com relacionamentos. Jesus começa a evangelizar aquela mulher. Jesus fala para aquela mulher: mulher, se tu beber desta água, deste poço, tu vai voltar a ter sede. Mas se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais vai ter sede. E aquela mulher não entendeu o que Jesus estava falando, achava que ele estava se referindo a uma água como esta, mas não era. O que Jesus estava se referindo era a sede da alma daquela mulher, era o vazio do coração
coração dela, que ela estava tentando preencher com relacionamentos, mas não ia conseguir, porque, meus amados irmãos, há um vazio no coração do homem, a qual ele pode tentar preencher com qualquer outra coisa deste mundo, mas não vai conseguir. Só Jesus Cristo é quem pode preencher o vazio do coração do homem. E ele fala para aquela mulher: se tu beber desta água, tu vai voltar a ter sede, mas se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais vai ter sede. E aí a mulher começa a dialogar com ele, e aí ele fala para ela: vai chamar o teu marido e vem cá. Ela disse: Senhor, não tenho marido. E Jesus revela ali o pecado daquela mulher. Ele diz: mulher, tu disseste bem, porque tu já tiveste 5 e o que tu tem agora não é teu. E, meus amados irmãos, nesse diálogo, a mulher se converte. Ali no poço de Jacó, foi o divisor de águas da vida daquela mulher. E diz a Bíblia, irmãos, que depois que a mulher se converteu, ela deixou o cântaro. A Bíblia diz que ela deixou o cântaro e foi anunciar por toda a Samaria que tinha tido um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E chamaram os samaritanos para também ter um encontro com o Senhor. Note, aquela mulher tinha ido pegar água no poço, mas pegar água fica para depois, porque agora a prioridade mudou. Porque aquele que aceita Jesus Cristo, que tem um encontro com Ele, a prioridade muda, meu amado. As outras coisas tudo fica secundária. A prioridade agora é fazer o reino de Deus avançar, é pregar a palavra, é ganhar almas para o Senhor. A prioridade agora é glorificar o nome de Deus, conhecer a Deus e fazer Deus conhecido. Oh, glória! Aconteceu isso com você, meu amado? Qual foi o dia do poço de Jacó na sua vida? Aonde as prioridades mudaram, aonde a faculdade, o emprego dos sonhos, tudo que você pensava, os seus projetos e planos e sonhos que você tinha, fica para depois, fica como secundário. Mas agora o reino de Deus verdadeiramente é prioridade, verdadeiramente o reino de Deus e a sua justiça agora é prioridade. Meu amado, aconteceu isso na sua vida? Eu posso dizer, aconteceu na minha. Eu posso dizer verdadeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, para mim, é prioridade. Depois daquele dia 11 de setembro de 2011, as prioridades mudaram. Antes a minha prioridade era ganhar dinheiro. Antes a minha prioridade era juntar dinheiro, era conquistar, era possuir. Antes a minha prioridade era fama, era curtir a vida. Tudo isso aí foi deixado para trás. Agora a prioridade é pregar a palavra, é ganhar a alma, é fundar a igreja. A prioridade é conhecer a Deus e fazer Deus conhecido. A prioridade é ser cheio do Espírito. A prioridade é ser cheio do poder. A prioridade é fazer o reino de Deus avançar na terra. Aleluia. E é como eu disse, irmão, nós não vemos isso em grande parte daqueles que se dizem ser crentes. Tem pessoas que tinham prioridades antes de ser crente, e muitas das vezes essas prioridades vêm de encontro à palavra de Deus, mas coloca o reino de Deus como secundário, e essas prioridades continuam em primeiro lugar na vida delas. Posso citar um exemplo que eu me lembrei agora do irmão Rafael, que tinha o desejo de ser das Forças Armadas, tinha o desejo de ser militar, e muitos outros ainda hoje têm, até no nosso meio, irmão, tem jovens que têm os planos de ser militar, vai fazer concurso para a polícia, mas sabe que é contrário à palavra de Deus, sabe que o crente não pode matar ninguém, não pode andar armado. Mas, meu amado, muitas das vezes deixa o reino de Deus, os planos de Deus como secundário, e continua com estas coisas como prioridade. Não, meu amado, isso não é coisa de crente. Quem se converteu de verdade, verdadeiramente bota o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Aleluia. E outra coisa que eu vejo na vida daquela mulher, irmãos,
E que eu vejo na vida desses outros que se converteram também. Desejo de levar pessoas a Cristo. Spurgeon disse: se você não está se esforçando para levar ninguém para o céu, provavelmente você também não está indo para lá. É uma evidência clara que nós nos convertemos. O amor de Deus derramado no nosso coração pelas vidas. Meu amado, quem se converteu vai atrás de ganhar alma para Jesus. Vai atrás de pegar a palavra, de levar pessoas para a igreja. Quem se converteu de verdade vai atrás de ganhar almas para o Senhor. Aconteceu isso com o gadareno também. Quando se converteu, diz a Bíblia que saiu pregando por toda a cidade. Com grandes coisas Jesus tinha feito. Aconteceu com Saulo de Tarso também. Quando se converteu, saiu por toda a cidade, por todo lugar, fundando igreja, ganhando alma. Meu amado, é uma conversão verdadeira que faz isso na vida da pessoa. Se você não tem isto, meu amado, provavelmente você não nasceu de novo, porque quem nasceu de novo vai atrás de ganhar alma para o Senhor. É uma evidência clara de alguém que se converteu. Ele vai atrás de trazer outras pessoas para beber da água viva que ele bebeu. A conversão de Zaqueu. Todo mundo conhece a história de Zaqueu. Zaqueu era ladrão, irmãos. Zaqueu roubava o povo, era cobrador de impostos, cobrava além do que era para cobrar. Mas um dia ouviu falar que Jesus ia passar por um determinado lugar. Subiu numa árvore para ver Jesus. Jesus conhecia ele pelo nome, olhou para ele e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Meu amado, Jesus não quis saber se Zaqueu era ladrão. Jesus não quis saber do passado de Zaqueu. O interesse de Jesus era salvar a alma de Zaqueu, assim como era também o interesse dele de salvar a alma daquela mulher. Meu amado, diz a Bíblia que Zaqueu desce. Diz a Bíblia que Zaqueu chama Jesus para dentro da sua casa. E ali na casa de Zaqueu acontece a conversão de Zaqueu. E eu não vejo Jesus falar para Zaqueu: Zaqueu, agora tu é crente. Pois agora, Zaqueu, tu vai ter que parar de roubar e tu vai ter que devolver o dinheiro do povo que tu roubou. Não, não vejo isso, a Bíblia dizer isso. O que eu vejo é o próprio Zaqueu dizendo: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir quadruplicadamente aquele que eu roubei. Meu amado, a lei de Deus é colocada no coração do homem. Quando ele se converte, a Bíblia diz que o Espírito passa a habitar dentro dele. E a Bíblia diz que o Espírito é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é quem nos guia a toda a verdade. Meu amado, não precisa, o pastor está falando, faz isso, deixa isso, abandona aquilo, e aquela pessoa relutando para deixar. Não, quem se converteu é guiado pelo Senhor para fazer a vontade de Deus. Aconteceu isso com você? Eu posso dizer, aconteceu comigo. Os irmãos sabem do meu passado, irmãos. Eu era traficante e eu fiz mal a muita gente. Uma das pessoas que eu fiz mal, que tem a ver com o que eu estou falando aqui, foi um rapaz, que ele me vendeu um cordão de ferro dizendo que era de prata. E aquilo ali para mim, irmão, foi uma afronta sem tamanho. Não pelo valor, mas pelo fato dele ter tido a coragem de ter me enganado. E quando eu soube que o cordão era de ferro, disse: eu vou pegar esse indivíduo. E um dia eu estava jogando sinuca num bar, e esse indivíduo apareceu lá de moto. Irmão, do jeito que eu estava com um taco de sinuca na mão, quando eu me virei, já foi tacando taco de sinuca nele. Quebrei o taco de sinuca nele e ele saiu na moto. Eu agredi ele várias vezes, ele saiu na moto. A família dele me procurou.
Pediu para mim não fazer nada, perguntou quanto era o valor, que queria pagar, pagou o cordão. E pouco tempo depois, irmãos, Jesus foi na minha casa como foi na casa de Zaqueu. Pouco tempo depois desse dia, irmão, Jesus foi na minha casa. Não foi ninguém que me evangelizou, não. Foi do mesmo jeito de Zaqueu. Ele entrou na minha casa, eu estava assistindo televisão, aleluia, um domingo pela manhã. E ele me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Eu comecei a chorar, entreguei minha vida a ele naquele dia. E aí veio agora o sentimento de reparação, como veio em Zaqueu. Vai ter que consertar o que fez errado lá atrás. E eu comecei a pedir perdão para muita gente que já tinha feito mal. Mas um dia, eu estava lá no supermercado, eu e a Carol, na fila. E de repente, 2 caixas depois, estava aquele indivíduo a qual eu tinha agredido com um taco de sinuca. E aí o Espírito Santo dizendo, agora tu tem que ir lá e pedir perdão pelo que tu fez. Não foi o pastor que me mandou não, irmãos. Foi o próprio Espírito Santo que me disse, vai lá agora e pede perdão pelo que tu fez com ele. E do outro lado o cãozinho aqui, né? Era o cãozinho e o anjinho naquela cena, pronto. Era aquele mesmo jeito. O anjinho dizendo, vai pedir perdão, e o cãozinho dizendo assim, se tu for pedir perdão e dizer que é crente, ele vai descontar a lapada que ele levou naquele dia. E ficou a dúvida, será que eu vou, será que eu não vou? E o Espírito Santo me impulsionando, vai pedir perdão, vai pedir perdão. E eu disse, eu vou. Eu disse, Carol, fica passando as compras aqui que eu tenho que resolver um negócio aqui. E eu fui. Quando ele me viu, irmãos, ele saiu logo do mercantil e foi lá para a avenida e ficou parando os táxis para ir embora. E aí eu saí do supermercado, procurei ele, achei ele lá, dando sinal aos táxis, e fui em direção a ele. Quando ele me viu que eu estava em direção a ele, e eu fiz assim, pedi para ele esperar, aí ele foi logo dizendo, eu não quero confusão não, mano, não quero confusão não, mano. Minha família já pagou o cordão, eu não sabia também que era de ferro não, mano, pelo amor de Deus, não quero confusão não. E eu, calma, mano. Eu estou aqui para lhe pedir perdão pelo que eu lhe fiz. Eu sou crente agora. Me perdoe. Me perdoe por ter lhe batido. Me perdoe por ter feito aquilo com você. Me perdoe. Irmãos, ele ficou assim, paralisado, olhando para mim, sem falar nada. Sem entender. E eu disse, você me perdoa? Ele balançou a cabeça. Amém. Eu virei as costas e digo, é agora que vem a voadora, quer ver? E eu saí andando, e ele não me agrediu, e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. É isso que acontece na vida daquele que se converteu, irmãos. Meu amado, se eu não tivesse me convertido, não tinha nem perigo de eu ter ido atrás daquele rapaz para pedir perdão. O Rafael falou também na reunião de obreiro a mesma coisa, que infernizava a vida da madrasta dele. Mas quando aceitou Jesus, viajou 50 quilômetros lá para São Gonçalo do Amarante para chegar na casa dela e pedir perdão a ela. Isso que acontece na vida daquele que aceita Jesus Cristo. É isso que acontece na vida daquele que se converte de verdade. Ah, meu amado, o sentimento de reparação, o sentimento de fé, consertar aquilo que ele fez de errado lá atrás. Meu querido, é isso que acontece na vida daquele que nasceu de novo. Aconteceu isso na sua vida, meu amado? Você já pagou as dívidas que você estava devendo? Você já limpou seu nome do SPC? Você já foi pedir perdão para as pessoas que você ofendeu? Quantas pessoas não tive que pedir perdão, irmãos? Eu era mau, irmãos. Eu era maligno, irmãos. Eu já fiz tanta coisa ruim, irmãos. E eu me arrependo tanto de ter feito aquelas coisas. E me arrependo mais ainda, irmão, de ter pessoas que eu não consegui pedir perdão a tempo. Porque o diabo conseguiu ceifar a vida. Tem coisas que eu não gosto nem de lembrar, nem de falar, porque é coisas terríveis. Eu fico imaginando, meu Deus, como é que eu pude fazer aquilo?
Eu humilhava, irmãos, os usuários de droga. Raspava a cabeça, raspava a sobrancelha, dava coronhada de revólver na cara e o sangue descendo, e eu sem misericórdia fazendo aquilo. Mas eu fiz isso no tempo da ignorância. Porque daquele dia 11 em diante, meu amado, verdadeiramente eu mudei, eu se tornei uma nova criatura. E aqueles que eu tive a oportunidade de pedir perdão, eu pedi. Aqueles que tive a oportunidade de consertar o que eu fiz errado lá atrás, eu fiz. Porque eu sei que isso, o nome do Senhor é glorificado. E a pergunta que eu faço para você é: aconteceu isso na sua vida, meu amado? Aconteceu isso com você? O desejo de reparação pelas coisas erradas que você fez. Aquele que se converteu de verdade tem isso na sua vida, irmãos. E isso é novo nascimento, isso é conversão, irmãos. A conversão do gadareno. Esse daí é que se encaixa mesmo na minha vida. Um homem louco, um homem agressivo. Um homem que nem a polícia conseguia prender. Um homem que arrebentava com as cadeias e os grilhões e corria para os desertos. Um homem que andava nu nas ruas. Um homem que era um caso perdido. Um homem que certamente todo mundo dizia: esse daí tem mais jeito não. Mas um dia Jesus chama os seus discípulos e diz: entremos no barco e passemos para outra banda do lago. Meu amado, veio uma grande tempestade naquele lago, a fim de parar aquele barco. Creio eu que foi o próprio diabo que estava tentando parar o barco para que Jesus não chegasse do outro lado, porque do outro lado tinha alguém a qual o diabo tinha investido, tinha uma legião de demônios. Mas Jesus acalmou o vento, acalmou o mar, chegou do outro lado, e diz a Bíblia que o gadareno veio de encontro a ele, e Jesus manda que os demônios que estavam nele saíssem daquele homem. Os demônios pediram para entrar nos porcos, Jesus permitiu, e os porcos se precipitaram num despenhadeiro no meio do mar e se afogaram. Jesus pegou tudo que não prestava daquele homem e jogou no mundo, jogou nos porcos, e os porcos no meio do mar. É isso que ele faz. Ele pega o nosso passado, ele pega tudo que não presta nosso e joga no mar do esquecimento para nunca mais lembrar. Isaías 43:25, a Bíblia diz: sou eu mesmo quem apaga os teus pecados por amor de mim, e do teu passado não me lembro mais. Aleluia. E depois daquele momento o homem se tornou uma nova criatura. Já não era mais agressivo, já não era mais louco, já não andava mais pelado na rua. Porque quem se converteu não anda mais pelado na rua não, meu irmão. Quem anda pelado ainda está cheio de demônio e tem que ser liberto. E é só o que a gente vê. Aquele homem se mudou, irmãos, por dentro e por fora. É isso que acontece na vida daquele que se converte. Há uma mudança por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Aquilo que acontece dentro se externa por fora. É só que a gente vê pessoas que dizem que é crente, está filmando, vai mostrar, vai aparecer, vai fazer o corte, vai divulgar nos grupos, estou nem aí para a repercussão que vai dar. É só que a gente vê pessoas que se dizem ser crente, continuam com as coxas de fora, com seus amostras, não se converteu. Tem que nascer de novo e ser liberta, porque coisa de nudez, quem gosta da nudez, quem fica com esse negócio de expor o seu corpo, provavelmente está cheio de demônio como o gadareno e precisa ser liberto. Meus amados, a gente está no caminho certo, irmãos. Uma coisa que eu digo para as irmãs: irmãs, vocês estão no caminho certo, irmãs. Deixa falar quem quiser falar. Deixa esse povo mundano aí falar, parecendo uma velha. Deixa falar quem quiser falar. O importante é agradar o Senhor. O importante é agradar o teu Deus. Deixa continuar expondo seus corpos, escandalizando o nome do Senhor. Vão tratar com Deus. Você está no caminho certo, irmã. É desse jeito que Deus quer. Este é o padrão de Deus. A palavra de Deus continua a mesma e nunca vai mudar. Há uma mudança por dentro e por fora, irmãos.
Quem se converteu de verdade, e a Bíblia diz que aquele homem, depois que foi liberto, estava vestido em perfeito juízo aos pés de Jesus. E ele disse: Senhor, deixa eu ir contigo, Senhor. Porque isso aqui é tremendo, irmãos. Jesus vai até aquela cidade, liberta o homem, volta para o barco e vai embora. Ele foi lá só por causa daquela alma. Só por causa daquela alma que estava escravizada pelo diabo. Aquela alma que ninguém dava nada. Aquela alma que estava desacreditada. Aquela alma que todo mundo dizia que era um caso perdido. É desses aí que ele gosta, para mudar, para transformar, para que o seu nome seja glorificado na terra. E ele diz: Senhor, deixa eu ir contigo. Olha a evidência. Deixa eu ir contigo. Irmão, quem se converteu gosta de estar perto de Jesus. É por isso que quem se converteu gosta de culto. Gosta de estar junto dos irmãos. Por quê? Porque a Bíblia diz que onde tiver dois ou mais, ele está no meio. Meu irmão, é normal uma pessoa que diz que se converteu e a gente tem que estar indo atrás dela para ir para o culto? É normal isso? É não. Isso aí não é conversão não, irmão. Quem se converteu de verdade gosta de escola dominical, gosta de oração, gosta de retiro, gosta de convivência, gosta de estar no meio dos crentes. Por quê? Porque aonde tiver dois ou mais, Jesus está no meio. E quem se converteu gosta de estar perto de Jesus. Aleluia. Isso é novo nascimento. Irmão, aconteceu isso com você? Claro. Aconteceu, irmãos. Irmão, quando eu me converti, eu estava todo dia na igreja. Todo dia. Até hoje. Continuo ainda todo dia. Dificilmente eu fico um dia em casa. Lá quando eu me converti na Assembleia, quase todo dia tinha programação, mas o dia que não tinha, que era sexta-feira, eu ia lá para a igreja do Senhor Jesus. Passei vários anos, os primeiros anos da minha vida, toda sexta-feira indo para lá. Todo dia eu estava na igreja, irmão, porque era bom, era prazeroso. É isso que acontece na vida daquele que se converte, irmãos. E como eu disse, as conversões de hoje é assim. O camarada diz que se converteu, mas tem que estar indo atrás dele para ir para o culto. Que conversão do Paraguai é essa, meu irmão? Isso aí não é conversão não, irmão. Quem se converte de verdade gosta das programações, gosta de estar no meio dos crentes, do povo de Deus, porque Jesus vai estar lá. Aleluia. E outra evidência, da mesma maneira da mulher samaritana, ele saiu apregoando por toda a cidade, toda a região de Decápolis, e dizendo quão grandes coisas Jesus fez na sua vida. Saiu testemunhando: eu era aquele que andava nu, era aquele que era doido, era aquele que agredia as pessoas, era aquele que nem a polícia conseguia prender, mas eu tive um encontro com o Senhor. Ele veio no meu encontro lá em Gadara, Ele me libertou dos demônios que eu tinha, e hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu posso dizer: se teve jeito para mim, tem jeito para você também. Quantas almas aquele homem não ganhou, hein? E é isso que acontece na vida daquele que se converteu, irmãos. Aconteceu na vida da mulher samaritana, aconteceu na vida de Saulo também. No livro de Atos, nós vemos 2 vezes Saulo dizendo quem ele era e quem ele se tornou depois que teve o encontro com o Senhor. Quem se converteu tem prazer em contar o que Jesus fez na sua vida, irmãos. Porque o nome do Senhor é glorificado através disso. E por fim, a conversão de Saulo. Todos nós conhecemos a história de Saulo. Um homem que era terrível, perseguia os crentes, tentava acabar com a igreja. Um homem que não media esforços para acabar com a igreja do Senhor. Diz a Bíblia que foi pedir autorização, cartas, para ir para outra cidade, a fim de que se encontrasse algum crente, arrastasse ele de lá preso. E como não tinha nenhum valente, porque o que apareceu apedrejaram, para evangelizar ele, Jesus veio.
Oh, glória. Jesus veio de encontrar ele, e ele vem, irmãos. Ele vem, não tinha nenhum valente para evangelizar o gadareno, ele foi lá. Ele foi lá, ele que evangelizou pessoalmente o gadareno, ele que evangelizou pessoalmente Zaqueu, ele que evangelizou pessoalmente a mulher samaritana, ele que evangelizou pessoalmente Saulo de Tarso, ele que me evangelizou pessoalmente. Oh, glória. E ele foi de encontro a Saulo na estrada de Damasco. Oh, glória, e ele foi lá, e a Bíblia diz que o homem caiu por terra, e a voz dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E ele, Saulo, responde: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. E aquele homem disse, irmãos, agora aqui as primeiras palavras dele, é as evidências que eu quero citar aqui. Ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Eis aqui duas evidências daquele que teve um encontro com o Senhor verdadeiramente. Primeiro, Senhor. Reconheceu Jesus Cristo como Senhor. O senhorio de Cristo. Antes, aquele homem, Saulo, ele era o próprio Senhor da sua vida. Ele fazia o que queria, fazia aquilo que achava que era certo. Era ele quem ditava as regras da sua vida, ele era quem tomava as decisões por conta própria. Ele não consultava ninguém para tomar a decisão, era ele quem fazia o que vinha na cabeça. Mas depois daquele dia, irmãos, ele reconheceu Jesus Cristo como Senhor. O que é reconhecer Jesus como Senhor? Agora, meu amado, nós não vivemos mais de acordo com o que nós queremos. Nós não tomamos mais decisão por conta própria. Agora, meu amado, nós temos um Senhor e é Ele quem manda, é Ele quem dita as regras. Eu não vou para onde eu quero, eu não congrego aonde eu quero, eu não me visto da maneira que eu quero, eu não falo da maneira que eu quero. Tudo tem que ser de acordo com a vontade do meu Senhor, porque é Ele quem manda. Senhor, senhorio, Senhor, dá a ideia de escravo, servo. A palavra servo quer dizer escravo. Antes nós era servo do pecado, escravo do pecado. Agora houve a mudança de senhorio. Houve a mudança de senhorio. Nós não somos mais servo do pecado, nós somos servo de Jesus, e é Ele quem manda na minha vida. Oh, glória. Eu posso perguntar aqui: Jesus é o Senhor da sua vida, irmão? Tudo que você faz é de acordo com a vontade de Jesus? Se Jesus mandar você parar de fazer o que você está fazendo, você para? Para mesmo? Abandona. É Ele quem manda de verdade, porque a Bíblia diz em Mateus 7,21 que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E muitos daquele dia dirão: Senhor, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu curei, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu fiz muita maravilha. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Ou seja, você nunca se converteu, eu nunca fui o Senhor da sua vida de verdade. Porque falar que Jesus é Senhor, meu irmão, isso aí até os macumbeiros falam. Até o povo da esquerda fala também que Jesus é Senhor. Agora, viver o senhorio de Cristo, aí só o crente que verdadeiramente teve um encontro com Ele. O senhorio de Cristo é isso, irmãos, é Ele quem manda. É Ele quem dita as regras. Eu não faço mais o que eu quero, eu faço o que Ele quer. E às vezes Ele vai querer de mim coisas que não vai ser muito confortáveis fazer, mas se Ele mandou, tem que fazer. Posso citar o meu exemplo, irmãos. Muitos de vocês que estão aqui pegam ônibus para ir lá para a Piedade, ouvir o pastor Glauco pregar, né? Pega 2 ônibus, né? Enfrenta trânsito,
longe da casa de vocês, mas vocês se esforçam para ir para lá. Pois é, eu moro 2 quarteirão de lá. Eu podia estar me congregando lá. Todo domingo, eu saía de casa 6h15, 6h30 eu estava lá, ouvindo o pastor Glauco pregar. Mas eu escutei a voz dele dizendo, vai lá para o Maranguape. 50 quilômetros da tua casa, vai. Na época eu não tinha carro, vai. E muitas das vezes vai de um inverno, tu vai debaixo de chuva, vai travar um tá debaixo de chuva de moto. Mas vai, que eu estou querendo que tu vá. E eu disse, amém, Senhor. Se é isso que tu quer, eu vou. E fui. E graças a Deus, o nome de Jesus foi glorificado. Já fundamos a Marizeira, já tem as cajazeiras, já tem um grupo familiar na ladeira. E a obra de Deus avança na terra. Porque eu obedeci a voz do meu Senhor. Oh glória. Isso é o senhorio de Cristo. Tem pessoas que eu ouço muito dizer assim, né? Ó, eu dirigir igreja, Deus me livre. É problema demais, irmão. Eu já vi até um crente dizendo assim, irmão, é melhor você cuidar de um bocado de bicho, galinha, de porco, de jumento, do que cuidar de gente. Que é problema demais, dor de cabeça demais, irmão. Eu já sabia disso, que era problema mesmo. Ingratidão, muita coisa, perseguição, muita coisa. O diabo, claro, o diabo vai se levantar. Ele não vai ver eu indo lá fazer a obra de Deus, não vai ficar parado, de braço cruzado. Não, vai se levantar, vai ver muita coisa, vai. Mas ele mandou eu ir, meu irmão. O meu Senhor mandou eu ir, eu vou fazer o que? Não, Senhor, eu quero ficar aqui na piedade mesmo, que é mais perto da minha casa. Não, não, Senhor, se Ele mandou eu ir, eu vou. E se Ele me tirar de lá para ir para mais longe, eu vou obedecer, porque eu não faço a minha vontade. Eu posso dizer como Paulo disse, eu não vivo mais o eu, mas Cristo é quem vive em mim. E a pergunta que eu faço para você é, Jesus é o Senhor da sua vida? Você tem vivido o senhorio de Cristo, meu amado? Você tem obedecido a voz dele quando ele manda? Ou você tem colocado dificuldade para obedecer, empecilho para obedecer, justificativa para obedecer? Quem verdadeiramente vive o senhorio de Cristo, obedece. E a segunda palavra de Saulo foi, o que o Senhor quer que eu faça? Sabe o que é isso aí, irmão? Predisposição para obedecer. É uma evidência de quem se converteu. É normal um crente estar questionando a palavra de Deus? É normal um crente estar questionando a doutrina? É normal um crente estar, irmãos, todo momento trazendo problema acerca dessas coisas que é clara na palavra do Senhor? É não, irmãos. Porque quem se converteu de verdade tem a predisposição para obedecer o Senhor. Ele pode até passar um tempo na ignorância, irmãos, por falta de conhecimento, mas a partir do momento em que ele é esclarecido, a partir do momento que ele é instruído, ele vê que verdadeiramente é a vontade de Deus, e descrita nesta palavra, meu amado, ele não vai ficar questionando não, ele não vai ficar botando dificuldade para obedecer não, ele vai dizer, amém Senhor, é isso mesmo, era eu quem estava errado, mas a partir de agora eu estou me consertando, e eu vou viver de acordo com a tua palavra. Eu passei um bocado de tempo, irmão, também na ignorância, fazendo muitas coisas erradas. Uma delas, que foi a mais difícil de eu mudar, era a perca da salvação. Eu dizia, não, não pode. O crente perde a salvação. Se ele vacilar, ele perde. As outras coisas foi até fácil. Deu aceitado, eu ser esclarecido, mas a perca da salvação não. Eu disse, como é que pode? Davi disse, torna-me dar a certeza da tua salvação. Não era certeza não, era alegria, eu dizia certeza. Como é que pode? Quer dizer agora que um crente que se converteu pode pecar, pode beber, pode fumar, pode fazer o que for, que mesmo assim ele vai para o céu. Mas os irmãos foram me instruindo, irmãos.
foram me instruindo, foram me mostrando os textos. Não, irmão, não é assim não. Aqui não é a certeza da salvação que Davi tinha perdido, não. Era a alegria, está aqui. Ele se entristeceu porque ele pecou. Não, irmão, o crente não pode beber, pode fumar, não pode fazer essas coisas não. Se ele está fazendo isso, ele não é crente. Porque a palavra de Deus diz lá em João, na carta de João, que o nascido de Deus não permanece no pecado, porque a semente de Deus está nele, por isso não pode pecar. E os irmãos foram me esclarecendo, foram me instruindo. Irmão, a palavra de Deus diz, o Senhor conhece as suas ovelhas e ninguém jamais as arrebatará da sua mão. E eu fui observando, rapaz, é verdade, é verdade, é verdade. O crente não perde a sua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje estou aqui na Moriá, irmão, louvando a Deus junto com os irmãos e defendendo a sã doutrina, não por conveniência, mas porque eu tenho convicção que esta palavra é a verdade. Há uma predisposição para obedecer, amado. Quando Jesus me mandou para lá, eu digo amém, Jesus. É isso que tu quer, amém. É assim, irmãos. Quem se converteu de verdade, ele tem a predisposição para obedecer o Senhor. Quando Jesus manda fazer alguma coisa, manda ir para algum lugar, manda e ele vai obedecer. Por quê? Porque há uma predisposição na vida daquele que se converteu para obedecer a Deus. Meus amados, na vida de Saulo, depois daquela estrada de Damasco, nós vemos, irmãos, a vida daquele homem como mudou completamente, irmãos. Abra comigo aí em Atos capítulo 9. Olha a evidência novamente aparecendo, a mesma que apareceu na vida da mulher samaritana, na vida do gadareno. Veja, a mesma evidência. Atos 9:20, e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este era o Filho de Deus. Pregava a Cristo, que este era o Filho de Deus. Versículo de número 22 diz assim: Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Antes ele se esforçava para acabar com a igreja, antes ele se esforçava para fazer a vontade de Satanás, mas agora, depois de crente, se esforçava muito mais para fazer a vontade de Deus. Se esforçava muito mais, por quê? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É isso que acontece na vida daquele que se converte. Meu amado, não sei os irmãos, talvez muitos aqui não tiveram um passado terrível como o meu. Mas quando eu era do mundo, irmãos, eu era esforçado para fazer a vontade do diabo. Eu não media esforço. Às vezes ia de pé para o castelão, voltava de pé. Era eu quem ia atrás dos ingressos. Era eu quem alugava os ônibus. Era eu quem convocava os jovens. Meu amado, eu era esforçado. Um dia eu disse assim: olha, eu quero todo mundo aqui 3h da manhã, que nós vamos invadir a Marechal. Eu vou pegar o revólver, nós vamos invadir a Marechal. Quero todo mundo aqui 3h da manhã. Era virada de ano, 2007 para 2008. E aí, meu amado, quando deu 3h da manhã, tinha 50 jovens na quadra da LBA para ir. De madrugada eu fui. Houve uma troca de tiro lá. Um dos nossos que estava do nosso lado foi baleado. Foi coisa terrível, mas eu estou dizendo isso só para os irmãos terem a ideia de como eu me esforçava para fazer a vontade do diabo. E agora, como crente, eu vou ser um crente domingueiro, eu vou ser um crente que vai só por culto e volta para casa, eu vou ser um crente que não dá fruto, um crente que não prega, um crente que não faz nada. Não, meu amado, não vou ser. Eu vou me esforçar ainda mais para fazer o reino de Deus avançar na terra. A dedicação que um dia eu tinha para fazer a vontade de Satanás, eu vou ter ainda maior agora para fazer a vontade do meu Deus. É isto que acontece na vida daquele que se converte de verdade. Às vezes eu fico me lembrando, Jesus me lembra daquilo que eu fazia antes, da dedicação que eu tinha antes para fazer a vontade do diabo.
para que quando eu não quiser fazer a vontade de Deus, o Senhor me lembra, tá? Lembra de quando tu era do mundo? Tá, com uma semana atrás aconteceu isso. Eu fiz uma oração a Deus um tempo atrás, irmãos. E eu disse assim: Senhor, se tu me der uma caixa de som, eu não quero comprar não, Senhor. Se eu me esforçar, eu posso até comprar, mas não quero comprar não. Eu quero que o Senhor me dê uma caixa de som, uma bateria. Se o Senhor me der, eu vou pregar a tua palavra nela, lá na beira-mar, com frequência. Pouco tempo depois a caixa apareceu. Está lá em casa a caixa. É lá da Marizeira, mas é meio que ser minha, né? Tu pega quando o senhor precisa lá do Marizeira, eu levo, mas não precisa toda a vida, então fica lá em casa. E aí, graças a Deus eu tenho ido. E aí quando foi semana passada, irmãos, eu estava meio desanimado para ir. Por quê? Porque toda a vida eu boto no grupo, ninguém se manifesta. Eu boto só para ver mesmo, para saber que ninguém vai se manifestar mesmo. E aí eu botei no grupo: irmãos, eu estou indo pregar na beira-mar. Se alguém aparecer aí, quem quiser, o irmão manda mensagem aí que estou indo. Ninguém apareceu. Eu digo: Jesus, eu vou de novo sozinho. Ô Jesus, eu queria ir hoje sozinho não. Queria ir sozinho não, Jesus. Estava meio desanimado para ir sozinho, irmãos. E aí eu me lembrei do irmão Cício, ó. Botei o documentário do irmão Cício. Conhece não, irmão Cício? Bota lá A Voz que Clama no Sertão. Assiste lá o documentário do irmão Cício. Botei o documentário do irmão Cício para ver se me alegrava mais. Comecei a assistir. Me alegrei um pouco, mas ainda estava meio desanimado. E aí, irmão, sabe o que foi que Jesus fez? Me fez se lembrar do meu passado. Que muitas vezes, quando era jogo do Fortaleza no PV, eu chamava os jovens para ir atrás de pegar os integrantes lá da torcida do Fortaleza. E muitas das vezes ninguém ia. E eu ia sozinho, irmãos. Nem que fosse para quebrar os ônibus que passasse, eu ia. Ia de bicicleta sozinho, ficava lá na Guanambi andando. Quando passava o ônibus, custou de Fortaleza, eu pegava uma pedra e papocava no vidro. Sozinho eu ia. Aí Jesus me fez lembrar: tu lembra que tu ia sozinho? Fazer a vontade do diabo. Tu era esforçado para fazer a vontade do diabo, tu lembra? Irmão, acendeu um fogo no meu coração e eu disse: Jesus, eu vou, Senhor. E eu botei a caixa da bicicleta e fui sozinho, e parei a bicicleta no pratinho da madrugada e preguei a palavra de Deus. Meu amado, o exemplo, o padrão é este. Eu tenho que me esforçar ainda mais. Um dia eu fiz a vontade do diabo com dedicação, agora eu tenho que me dedicar ainda mais para fazer a vontade do meu Deus. Porque quem se converteu, irmão, tem essa predisposição para obedecer. E na vida de Saulo a gente vê, irmãos, que às vezes Jesus já revelava antes: tu vai, eu quero que tu vá, mas fica sabendo. Já na conversão dele, Jesus já disse, falou para Ananias, né? Vai, porque eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Ele vai sofrer pelo meu nome. A vontade de Deus é essa. E aí, meu amado, nós quando vemos a vida deste homem, nós vemos, irmãos, o tanto de sofrimento que ele passou. E se tem um versículo, irmãos, um dos versículos que mais me impulsiona a fazer a vontade de Deus. Toda vida que eu estou querendo desanimar, eu me lembro deste versículo, eu leio este versículo e acende a chama novamente. É Atos, capítulo número 20. Abra comigo aí. Atos, capítulo de número 20. Versículo de número 22 em diante. Veja o que Paulo diz. E agora eis que, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá
há de me acontecer, senão que o Espírito Santo já me revela de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas de nada faço questão, nem tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Meu amado, Jesus tinha mandado ele ir para Jerusalém, e ele tinha predisposição para obedecer, mas só que Jesus já fez questão de mostrar logo antes, meu amado, momentos antes, ele estava num grupo familiar, e diz a Bíblia que alguém pegou o cinto dele, amarrou a mão e os pés, e disse: eis que o dono deste cinto será preso deste jeito em Jerusalém. As pessoas que estavam lá começaram a chorar e dizer: Paulo, não vai não, Paulo, oh Paulo, não vai não. E ele olha para aquelas pessoas e diz: por que vocês estão chorando? Por que vocês estão desfalecendo o meu coração? Eu estou disposto não só a ser preso, mas também a morrer pela causa do Evangelho. E diz a Bíblia aqui, meu amado, que ele disse, ele próprio diz: estou indo para Jerusalém, não sabendo o que há de me acontecer, senão que o Espírito já me revela, cadeias e tribulações me esperam, mas de nada tenho a minha vida por preciosa. Meu amado, a Moriá está precisando de crente assim, a Moriá está precisando de crente valente desse jeito, de cabra macho desse jeito, que esteja disposto a sofrer pela causa do Evangelho. Porque o que a gente tem visto, irmãos, é um bocado de crente manteiga, que por pouca coisa está se derretendo. É o que a gente tem visto, é um bocado de crente molenga, que por nada está em casa, enfurnado, chorando, engano. A verdade é essa, que leva uma topada no caminho da igreja e fica: o diabo está se levantando. Que crente paraguaio é esse, meu irmão? A gente está precisando de conversões assim como a de Paulo, que passa perseguição, passa naufrágio, passa luta, passa cadeia, passa o que for, mas não para, não desiste, continua a fazer a obra de Deus com alegria. Nós estamos precisando de conversões assim, irmãos. Pessoas que estejam dispostos a sofrer pela causa do Evangelho. Eu vou falar algo aqui, irmãos, que a gente tem visto hoje. São pessoas, irmãos, que não estão dispostas a nada pela causa do Evangelho. A verdade é essa. Não estão dispostos a passar quase nada pela causa do Evangelho. Estou disposto nem a levar a chuva, muitas vezes. Estou disposto nem a sujar o pé na lama, muitas vezes. Estão dispostos nem a levar picada de muriçoca, a dormir no chão. Coisas simples não estão dispostos para fazer o reino de Deus avançar. Um dia desse, eu precisei de um irmão para ir me substituir lá em Marizeiras. E aí eu liguei para esse irmão. E eu disse: irmão, é porque aconteceu um imprevisto, irmão, e eu não vou poder ir. Eu queria saber se dava certo o irmão me substituir lá. Os irmãos não poderiam ir também, o Arley e o Tomás estavam com compromisso. E eu liguei para esse irmão, lembrei dele, liguei para ele. E aí o irmão disse assim para mim: irmão, que hora começa o culto? 7h30, era numa segunda-feira. Termina 9h, é? É, irmão. Vixe, varão. Eu vou chegar em casa lá para as 11h da noite. E aí vou dormir lá para quase meia-noite. E 5 da manhã eu vou ter que me acordar para ir trabalhar, irmão. Fica puxado para mim. Amém, irmão. Tá certo, viu? Vou tentar arrumar outra pessoa aqui. Então a realidade, irmãos, é essa.
Tem pessoas que não estão dispostas nem a dormir 5 horas por noite, uma noite, em prol do reino de Deus. Que dirá ser preso, que dirá levar chicotada. Meu irmão, eu faço isso aí 4 vezes por semana, irmãos. Às vezes, irmãos, eu saio de casa, não dá tempo nem comer. Saio do carrinho, vou comprar as coisas rapidamente para o dia seguinte. Jogo só água no corpo. Vou de lá para nem merendar, compro alguma coisa no caminho, chego em casa quase 11 horas, vou ajeitar as coisas do carrinho, para o dia seguinte vou dormir mais de meia-noite, para 5 horas da manhã estar de pé de novo. Mas eu sei que vale a pena, porque a causa é justa, é em prol do reino de Deus, irmãos. Não é em prol de pecado não, eu estou gastando a minha noite no pecado não, eu estou investindo na obra de Deus, meu amado. Meu amado, este é o investimento que vale a pena, este é o sofrimento que vale a pena, é a obra do Senhor. Meu amado, é melhor se gastar na obra de Deus, do que morrer enferrujado, meu amado. Este é o investimento que vale a pena. E a pergunta que eu faço é: você está disposto, irmão, a sofrer por esta causa? Quantas e quantas vezes, irmãos, a gente vem de lá para cá, eu e a Carol, debaixo de chuva, de moto. E aí, às vezes, eu fico dizendo para ela na moto: os pingos chegam a dói, irmão. Eu disse para ela: filha, não murmura não, senão a gente vai perder galardão. Começa a cantar aí um hino da harpa aí. E aí eu te começo, vai, aquele lá, 291, vai. A Rude Cruz, vai. Aí eu começo, Rude Cruz se erigiu. E ela acompanhando e a chuva batendo. E a gente chega em casa louvando, glorificando. Eu fico imaginando Jesus olhando para mim, debaixo de chuva, louvando o nome dele. Ele se agrada, ele se alegra. E é isso que eu quero para a minha vida: alegrar o coração daquele que me salvou, que me libertou, que me transformou em uma nova criatura. Aleluia. E a pergunta que eu faço para você é: você está disposto? Oh, irmão, nós estamos precisando de conversões assim, irmãos. Porque o que a gente tem visto, irmãos, é um bocado de crente, irmãos, que não está disposto a nada pela causa do evangelho. Nós estamos precisando de crente assim, irmãos. Crente valente, crente corajoso, crente que chama a responsabilidade para si, crente que diz: Jesus, eu estou disposto a sofrer, eu estou disposto até a morrer. Meu amado, nós estamos precisando de crente assim, para que a obra de Deus avance, para que a Moriá avance. Nós estamos precisando de crente assim. Chega, irmãos, chega de ser esse crente devagar. Chega, irmão, chega, está na hora. Está na hora de se levantar, está na hora, irmão, de evidenciar, está na hora de mudar, está na hora de ter isto na sua vida, meu irmão. Está na hora de ter esta dedicação, está na hora de ter estas evidências, está na hora de nascer de novo de verdade. Está na hora. Chega de ficar dizendo que é crente e só de boca para fora. Se você não tem isso que eu acabei de citar, meu amado, você não nasceu de novo. Eu digo isso, irmãos, não para lhe acusar, não para lhe deixar mais distante ainda, não, mas para que você tome uma decisão, irmãos. É necessário tomar, irmãos, atitude de mudar. Chega, irmãos. Chega de ser esse crente devagar, irmão, chega. Está na hora, juventude, de Moriá. Está na hora de arregaçar as mangas. Está na hora de fazer a diferença. Está na hora, meu irmão. Já está passando, é da hora. É meu desejo, a minha oração esses dias é que alguns aqui caiam em si
que possam verdadeiramente dizer: eu não tenho nada disso daí, mas a partir de hoje eu vou mudar, a partir de hoje eu vou me dedicar à obra de Deus, a partir de hoje eu vou pregar a palavra, eu vou testemunhar, a partir de hoje eu vou viver o senhorio de Cristo, o que Ele mandar fazer eu vou fazer, é aquilo que Ele mandar deixar eu vou deixar, a partir de hoje eu vou priorizar o reino de Deus e a sua justiça, a partir de hoje eu vou consertar aquilo que eu fiz lá no passado de errado. Meu amado, a hora é esta. Vamos ficar de pé. Oh, Jesus.